Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um dos meus filmes de terror favorito, que é o Imagens do Além. Mas antes que eu esqueça, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra me ajudar a crescer. Também comenta, vai ajudar bastante. Qualquer coisa, nem que seja um ponto ou uma vírgula, qualquer coisa. Já ajuda o YouTube a entender que esse vídeo deve ser divulgado pra mais pessoas. E aí você já me ajuda demais a crescer. Bom, como eu disse, o filme Imagens do Além é um dos meus filmes de terror favoritos. E ele é meio que um remake de um filme japonês. Mas no caso, esse é americano, então eu vou contar pra vocês a história dele. Bom, o filme começa com o final de um casamento. Na verdade, eles estão na festa de casamento. A noiva se chama Jane e o noivo se chama Ben. Naquele mesmo dia, eles vão embarcar pro Japão pra passar a lua de mel, e também porque o Ben tem um trabalho pra fazer lá. Ele é fotógrafo. O Ben, ele já morou um tempo no Japão quando ele era mais novo, então ele fala a língua local e ele conhece outras pessoas ali, inclusive alguns amigos dele americanos que também são fotógrafos, moram ali. E ele tá indo pra lá pra fazer um trabalho e tá super feliz porque ele tá indo casado e tá levando a esposa. Eles chegam no Japão durante a noite e a esposa tá dirigindo o carro, que eles saem do aeroporto e vão até uma cabaninha que fica perto do Monte Fuji. Pra quem já viu o vídeo do Aokigahara, é bem ali, bem pertinho da Aokigahara. O marido, ele tá dormindo no banco do carona e a estrada tá super escura e tá nevando. A mulher, ela tá dirigindo tranquilamente, até que do nada uma mulher atravessa a rua de uma vez e ela acaba atropelando essa mulher. Bom, quando ela volta pra ver se tem alguém ali, ela não acha ninguém. Então ela e o Ben saem do carro pra poder procurar o que foi que ela atropelou. Ela tinha visto uma menina, mas o Ben diz que poderia ser um animal e ele talvez não morreu e fugiu, mas a Jane diz que não, que tem certeza que foi uma menina e que a batida foi muito forte, então provavelmente ela tinha sido arremessada pra algum lugar e devia estar muito ferida. Bom, eles procuraram bastante, só que a estrada, ela passava por dentro da floresta, então pra você encontrar um corpo dos dois lados da floresta era muito difícil, principalmente nevando bastante. Depois de procurar a menina por bastante tempo, eles não acham nada e o Ben fala que já tá congelando, que eles deveriam entrar no carro e ir embora. Só que a Jane, ela resolve chamar a polícia porque ela tem certeza absoluta de que ela viu uma menina. A polícia chega e começa a procurar e também não acha nada, nenhum animal ferido, nenhuma pessoa. Então o Ben e a Jane seguem pra cabana onde eles iam ficar hospedados, que ficava ali perto daquela estrada, ao redor do Monte Fuji, bem dentro de uma floresta mesmo. Só que a Jane, ela passa a noite inteira tendo pesadelos, porque ela fica vendo aquela cena da menina atravessando a rua, e ela fica vendo também uma cena que ela viu pelo para-brisa, que foi depois de ter atropelado a menina, a menina caída no chão, no meio da estrada. Bom, no dia seguinte, o Ben e a Jane vão até a agência de modelos, onde ele vai fazer os trabalhos, e eles encontram o amigo dele americano, que tá lá, e uma amiga dele japonesa, de quando ele morou ali, e ela trabalhava também com fotos e tal. Depois da sessão de fotos, eles são levados até um estúdio, onde o Ben e ela vão morar por um tempo, que era o antigo estúdio do Ben, e os amigos tinham reformado tudo, colocado sofá, cama, mesa de cozinha, tudo pra virar mesmo um apartamento, e eles ficam muito felizes. Só que a Jane, de novo, começa a sonhar com aquele acidente, e vendo aquela menina, e tendo noites perturbadoras. No outro dia de manhã, a Jane acorda e tá lá fazendo café da manhã e tal, e ela vê uma cadeira no corredor, e aquela cadeira dá uma sensação tão horrível nela, ela não sabe explicar, mas enfim, ela deixa pra lá e vai explorar Tóquio, porque o marido dela tá trabalhando, então ela vai fazer isso sozinha. Ela acaba chegando só de noite em casa, e quando ela chega, tá o marido dela e a assistente dele, que era essa amiga japonesa, e ela mostra pra eles as fotos que ela tirou durante o dia na exploração dela por Tóquio. A mulher, ao ver as fotos, ela se assusta e fala que aquilo que tá aparecendo nas fotos dela, que no caso são umas manchas brancas, são fotos de espíritos. Que ali no Japão eles acreditam que os espíritos, eles tentam se comunicar com as pessoas a quem eles ficam apegadas por algum motivo, por algo mal resolvido, ou por alguma mágoa, ou pra tentar se comunicar pra ajudar em algo. E ela diz também pra Jane que o ex-namorado dela trabalha numa revista de fotos de espíritos. E sim, existe uma revista de fotos de espíritos, porque ali naquela região é muito comum você conseguir tirar fotos. Então as pessoas enviam muitas fotos pra revista, e eles acabaram criando uma revista só pra isso. E ela fala que se a Jane quiser, no outro dia, depois da sessão de fotos, ela pode levar ela até essa revista e conversar com o ex-namorado dela, pra ele explicar pra ela mais ou menos como funciona. No outro dia, o Ben tá fazendo uma sessão de foto ao ar livre,
São modelos que estão em cima de uma escada e ele tá fotografando elas com roupas características japonesas de antigamente. Quando ele vê uma mulher que não existe no meio delas, ele vê pela câmera, ele tá tirando fotos olhando pela câmera. Quando ele olha de verdade, não tem nada. E aí ele começa a ficar meio estressado, mas ele continua tirando as fotos. E quando ele continua tirando as fotos, ele continua vendo a mulher ali, e a mulher vira pra ele e fala que ele a deixou. E o Ben fica assustado, mas tem que continuar o trabalho. Bom, depois dali, a Jane é levada pra revista lá de fotos de espíritos, que a secretária / assistente do Ben falou pra ela. E ao chegar lá, ele explica que tem muitas fotos que são montagens na revista, mas que existem milhares de fotos que são reais. E ele fala até que, inclusive, passou por uma experiência assim quando era criança e mostra a foto dele pra Jane. A foto tinha sido tirada depois de alguns dias que a mãe dele faleceu. Ele tava na frente de casa, na frente do muro, e ela aparecia claramente do lado dele, esbranquiçada, igual as fotos da Jane que estavam com um negócio branco. Bom, ele tem uma sala lá nessa revista onde só tem fotos verdadeiras. E ele começa a mostrar pra Jane, são paredes de diversas pessoas de diversos lugares do mundo que mandam pra ele analisar e colocar na revista. Bom, ela fica super intrigada do quão aquilo é comum, o quanto aquilo acontece, porque ela nunca tinha ouvido falar. E aí ele explica pra ela que geralmente esses espíritos querem se comunicar pra resolver algo que não deixou com que eles partissem, algo que prendeu eles ali ao mundo dos vivos, ou então pra avisar algo pra uma pessoa específica. Ou seja, quando saía na foto da pessoa, é porque queria falar com essa pessoa em específico. Ele fala também pra Jane que ele fez uma matéria recente pra revista com um médium que explicava justamente isso, sobre o porquê das pessoas aparecerem nas fotos. Enquanto isso, o Ben tá em casa, ele tem uma salinha lá nesse estúdio dele, que agora é o apartamento, onde ele revelava as fotos. Uma sala escura, com aquela luz vermelha, onde ele mergulha as fotos em um líquido até que elas se revelem e tal. Quando o Ben tá revelando as fotos do ensaio daquele dia, que ele tinha feito ao ar livre, ele vê alguma coisa esquisita na foto. Bom, a Jane tá voltando pra casa depois de ter ido nessa revista, né, que revela fotos de espíritos, e ela entra no metrô. Ao entrar no metrô, tem uma criancinha sentada ali com a mãe ou a avó, não sei, e a criancinha começa a olhar pra ela de uma maneira muito estranha, só que não era diretamente pra ela, era como se tivesse alguém do lado dela, só que não tinha ninguém. E ela fica, tipo, achando muito estranho, ela tenta rir pra criança, e a criança fica muito séria, olhando pra ela e olhando pra pessoa do lado dela, assim, tipo, muito estranho. E aí, quando ela olha pra trás, tem uma janela, e na janela, ela vê do lado dela a mesma mulher que ela atropelou aquele dia e desapareceu. Ela entra em pânico e quando ela chega em casa, o marido dela tá gritando no telefone com a assistente porque as fotos não ficaram boas. E eram fotos oficiais, não tinha como eles repetirem o ensaio, porque as modelos tinham sido pagas para aquele dia, o local tinha sido pago para aquele dia, então assim, não tinham como repetir as fotos e as fotos tinham ficado todas com manchas brancas, no caso de espíritos, mas pra ele aquilo foi só um erro da câmera. Ela fala pro marido dela que provavelmente deve ter sido um erro na câmera, porque foi a mesma câmera que eles tiraram fotos na cabana, né, na primeira noite que eles estavam lá, e também tinha saído os bicho branco, e aí ele fala que provavelmente é sim um erro na câmera, e ela fala pra ele sobre o que aconteceu dentro do metrô. Ele fica muito puto da vida, dizendo pra ela parar de inventar coisas, que ela tá surtando e ele não tem tempo pra isso, porque ele precisa dar um jeito de resolver esse negócio das fotos que deram errado. Bom, eles brigam, né, e ele acaba indo dormir no sofá. No outro dia, ele tá sentindo muita dor nos ombros. Na verdade, ele diz que está sentindo essa dor desde o acidente, porque foi um impacto grande e eles saíram da estrada e desceram um barranco, então os dois até chegaram a desmaiar, mas foi por pouquíssimo tempo. Então ele resolve ir ao hospital. Ao chegar lá, eles fazem a triagem, né? E aí eles pesam o cara, só que o peso tá dando o dobro do peso dele. E aí a enfermeira fica olhando assim, achando estranho, tira ele da balança e sobe pra ver se a balança tá quebrada, só que dá o peso dela certo, e ela manda ele subir de novo, e aí de novo dá o peso dele o dobro. Ela fica achando muito esquisito, mas enfim, ela acha que pode ser um erro e tal. Quando chega a vez dele de se consultar, o médico diz que não tem nada de errado no pescoço dele, mas que vai passar um remédio
pra ajudar com a dor, porque pode ter sido só a pancada ou alguma coisa do tipo, mas que não tinha nenhum osso quebrado, nem luxado, nem nada. Bom, a Jane, ela não tem muito o que fazer ali em Tóquio, então ela tá de novo explorando a cidade. Enquanto isso, o marido tá em casa, revelando algumas fotos, até que ele sente uma mão acariciando o pescoço dele, o rosto dele, e ele tá de costas. E ele fala pra Jane, tipo, ai, desculpa, eu não deveria ter reagido daquele jeito, eu tava estressado por causa da sessão de fotos. E aí, na mesma hora, o telefone toca, e quando ele atende, é a Jane, dizendo que tá comprando algumas coisas pra fazer um jantar especial pra eles, e ela pede desculpa por eles terem brigado. Naquele momento, o Ben simplesmente gela e larga o telefone, porque ele pensa, tá, se a Jane não tá aqui, se ela tá na rua, com quem que eu tava falando e quem foi que passou a mão no meu rosto e no meu pescoço? Ele volta lá pro local onde ele revela as fotos, dentro de casa, e ele vê uma menina sentada na cadeira onde ele tava sentado antes de atender o telefone. Ele dá um grito e a Jane larga as coisas que ela tinha comprado pro jantar e vai correndo pra casa. Ao chegar lá, a Jane encontra ele naquela cadeira assustadora que eu falei pra vocês, que ela tinha sentido uma coisa esquisita. Ele tá de costas nessa cadeira e quando ela chega perto, ela percebe que ele tá em transe, ele tá completamente fora do ar. E quando ela vai triscar nele, ele sai do transe e dá um susto nela. Bom, eles começam a falar sobre essas aparições, né? Porque a Jane tá vendo coisa, ele tá vendo coisa. E aí eles resolvem ir ver esse médium que fez essa entrevista pra revista lá do doido lá sobre espíritos. E o Ben não tá muito querendo ir, mas ele vai. Só que tem um problema. O médium, ele só fala japonês. Então o Ben precisa traduzir tudo pra Jane. E tudo que a Jane perguntar, o Ben precisa traduzir pra esse médium. Ele explica pra eles sobre esse negócio do espírito querer se comunicar, pra ele poder se desprender aquele corpo da terra e ir pro além. E aí ela mostra as fotos, né, que ela tirou e que estavam dando aquele erro. E ao triscar na foto, ele sente uma coisa horrível. E ele começa a falar em japonês, tipo, revoltado. E o Ben se recusa a traduzir pra Jane e simplesmente fala pra ela pra eles irem embora. A Jane não tá entendendo nada e ela tá pedindo pro Ben traduzir o que foi que o homem disse que deixou ele tão revoltado. E o Ben simplesmente diz que o homem é um charlatão e que ele tá mentindo pra ganhar dinheiro. Ela, percebendo que o Ben não vai ajudar ela a entender o que tá acontecendo ali, ela resolve que vai investigar tudo isso sozinha, porque não tem como aquilo ser normal. Ela pede então pra aquela amiga do Ben, barra assistente, uma câmera Polaroid, porque o ex-namorado dela, dessa assistente, tinha falado pra Jane que, mesmo eles fazendo montagens na revista, muitas vezes, pra colocar espíritos nas fotos, aquilo era feito com fotos que tinham negativos pra serem, enfim, colocados lá. Só que as fotos Polaroids não. Como elas imprimiam na hora, então não tinha como elas serem adulteradas. Então você via o que tinha ali. Então ela pega essa câmera Polaroid emprestada com essa assistente e vai até um prédio que ela viu atrás das fotos do Ben, onde ele tava tirando as fotos ao ar livre, e o amigo dele tinha falado que ali era o estúdio dele, tipo, ah, ali é meu estúdio e tal. E a Jane lembrou e foi até lá. Ao entrar numa sala específica, ela começa então a tirar fotos com a Polaroid pra ver se alguma coisa aparece e nada tá aparecendo. Até que ela começa a falar sozinha, tipo, ah, aparece pra mim, deixa eu te ver o que você quer, o que você quer de mim. E aí, na próxima foto que ela tira, aparece aquela menina que ela atropelou. Ela fica assustadíssima, não sei por que ela pediu pra ver, já que ela ficava assustada, e tenta sair correndo, só que a porta fecha na cara dela. E uma foto que tá na parede, no porta-retrato, ela é arremessada e cai no chão. Quando a Jane pega essa foto, ela vê essa mesma menina. Ela tava na foto com alguns amigos, de jaleco e tal. Então ela era meio que uma cientista, fazia umas pesquisas e trabalhava ali naquele escritório. Quando ela vê atrás da foto, tá escrito que o nome do fotógrafo que tirou aquela foto era Benjamin alguma coisa, eu não lembro o sobrenome, mas que era o marido dela. Enquanto isso, o Ben chega do trabalho, tá tomando uma cerveja, só que simplesmente as luzes se apagam e as câmeras começam a disparar loucamente, tirando fotos dele, tipo, todas as câmeras, e ele fica super assustado e começa a ver alguém correndo ao redor dele, ali dentro do apartamento, e ele fica simplesmente apavorado. O Ben começa a tentar correr então pra porta, porque tá tudo escuro e aquelas câmeras disparando, o que tava deixando ele meio sem conseguir ver as coisas. E na hora que ele chega na porta, a Jane abre a porta, ela tinha acabado de chegar, e as luzes acendem. Bom, ela confronta o Ben a respeito
respeito da foto, ela fala: olha, a menina que a gente atropelou é a menina aqui dessa foto, e foi você que tirou. Você conhecia ela? Porque você nunca me falou. E aí o Ben explica que sim, que conhecia a menina, e conta pra Jane que eles se conheceram justamente no dia daquela foto. A menina começou a se interessar muito por ele e eles começaram a sair. Só que a menina era um pouco obcecada, e quando o pai dela morreu, ela ficou mais obcecada ainda pelo Ben, como se ele fosse a única coisa no mundo pra ela, e ela começou a grudar muito nele. Só que o Ben não gostava dela, ele não tinha sentimentos por ela, e ele terminou com a menina. Só que a menina não aceitou o término, ela simplesmente ignorava o fato dele ter terminado com ela, e ela perseguia ele, ela não deixava ele em paz, uma coisa muito louca. Até que um dia ela parou do nada e ele nunca mais ouviu falar dela. Ele liga então pro amigo dele chamado Bruno, que era um dos amigos que trabalhava com ele na época, e ele fala que tava vendo essa menina, porque no caso ele também conhecia ela, o Bruno também conhecia ela, e ele pergunta também se o Bruno sabe alguma coisa dela, se ele tem notícias dela, e o Bruno diz que não, mas que algumas semanas antes ele viu ela na rua perseguindo ele, inclusive ela apontou pra ele com uma cara bem ruim, e depois ela simplesmente desapareceu. Enquanto isso, outro amigo do Ben se chamava Adam, eles eram um trio, né, de amigos americanos que moravam no Japão, naquela época que eu falei pra vocês. O Adam, ele tava tirando umas fotos de uma mulher, quando simplesmente ele tá colocando o olho na lente e o vidro da lente explode, entra dentro do olho dele e ele é levado pro hospital. Então o Bruno, ele liga pro Ben pra avisar, né, que o Adam tá no hospital. Então o Ben vai até lá junto com a Jane e o Bruno fala que vai encontrar eles lá. Quando o Bruno desliga o telefone, né, pra falar pro Ben sobre o Adam, ele sente uma presença esquisita dentro da casa dele, só que ele mora sozinho. Daí o Ben e a Jane percebem que o Bruno não chega no hospital pra visitar o Adam e o Adam acabou morrendo, então ele liga pro Bruno pra falar sobre a morte do Adam. Só que o Bruno não atende e ele fica preocupado. Então ele e a Jane vão até o apartamento do Bruno. Quando chegam lá, eles veem as coisas todas bagunçadas, umas fotos todas picotadas espalhadas pela casa, e a Jane encontra o Bruno em pé no corredor, meio que em transe, só de cueca, e ela tenta se comunicar com ele e fala pro Ben que ele tá ali e tal. Só que o Bruno acaba correndo e pulando da janela, e ele morava num prédio e o andar dele era bem alto. Não fala qual é o andar, mas dá pra gente ver que era bem alto, e ele simplesmente pula e cai lá embaixo. Depois que a polícia chega e tal, eles resolvem ir pra casa e fazer as malas, porque a Jane tá muito apavorada, e o Ben fala pra ela que então eles vão voltar pros Estados Unidos, porque mesmo ele perdendo aquele contrato com aquela agência de modelos, é melhor que a Jane fique em paz do que ela ficar ali surtando, em plena lua de mel, inclusive. Só que quando eles chegam em casa, tinha uma caixinha de papelão na porta da casa deles. A Jane pega e aí ela resolve abrir. Quando ela abre, são as fotos do casamento que ficaram prontas, e quando ela começa a olhar essas fotos, simplesmente a menina que ela atropelou tá em todas as fotos ali perto dela e do Ben. Bom, a Jane percebe que obviamente a menina tava com eles antes mesmo deles chegarem no Japão e ela atropelar a menina. Então, depois ela saber de tudo aquilo sobre os espíritos aparecerem em fotos pra tentar se comunicar, ela fala pro Ben que eles deveriam ir até a casa dela pra tentar falar com ela, pra ver o que tinha acontecido. E aí eles vão até a casa da menina e começam a procurar por ela, não tem ninguém lá. Até que em uma porta de vidro que dava pra um cômodo da casa, eles veem ela sentada numa cadeira de costas. Quando a Jane abre a porta e vai tentar falar com a menina, a cabeça da menina cai no chão. Aí eles acham também vários vidros de cianeto, ou seja, ela tinha se matado. O Ben falou com a polícia e a polícia disse que no outro dia eles iriam cremar o corpo da menina. E aí, enfim, ela poderia descansar em paz e deixar de perseguir o Ben e a Jane, porque no caso ela era obcecada pelo Ben e era por isso que ela estava perseguindo ele. Ele disse que depois disso, da cremação, eles poderiam voltar para Nova York e esquecer tudo aquilo e, enfim, seguiu com a vida. Durante aquela noite que eles acharam o corpo e no outro dia eles iriam cremar, o Ben e a Jane são assombrados por essa menina. Eles estão dormindo e o Ben é acordado com a menina simplesmente em cima dele, e ele acha que é um sonho e começa a correr, ele cai no chão. A menina começa a se aproximar dele e passa a mão no rosto dele, só que ela beija ele, enfia a língua na garganta dele, uma língua gigantesca, e ele começa a sufocar e cuspir sangue, e ele tá tipo
paralisado no chão, cuspindo sangue. E a Jane acorda. Quando a Jane acorda, ela tenta ajudar ele. E ela fica muito puta, porque ela sabe que quem tá fazendo isso é aquele espírito. E ela começa a gritar, mandando ela deixar eles em paz, porque ele não gostava dela. Que era pra ela parar de ser obcecada por ele, pra superar, porque eles estavam juntos e era pra ela seguir pro além. A menina dá um grito e tenta sufocar a Jane com a cortina, só que depois ela solta e fica tudo de boa. No outro dia eles vão pra cremação da menina e veem o corpo dela queimando e tal. E aí eles voltam pra Nova York, pro apartamento onde eles moravam antes, né? Porque eles já moravam juntos antes do casamento. E aí ela pensa que tá tudo tranquilo. Inclusive eles acham o buquê de noiva dela na mesinha de centro da sala. E no outro dia, quando ela acorda, as pétalas do buquê dela estão formando um coração em cima da mesa. Ela fica toda feliz e resolve que vai sair pra comprar umas coisas pra cozinhar pro marido dela, pra comemorar que tudo se resolveu e que eles estavam de volta em Nova York e finalmente poderiam ser um casal normal. Daí ela aproveita pra revelar algumas fotos que eles tiraram na noite anterior, quando eles chegaram. E quando ela olha essas fotos, a menina tá simplesmente em todas elas. E ela tá andando. A cada foto que eles tinham tirado, a menina tava andando e ela acabava entrando num quadro que tinha pendurado na parede, era a foto da Jane. E a Jane fica revoltada porque ela tinha pensado que tudo tinha acabado, mas não acabou. Então a Jane segue, vai até esse quadro e atrás do quadro é a parede onde fica o estúdio do marido dela, que ficava dentro de casa. Ela abre a porta desse estúdio e procura pra ver se acha alguma coisa pra tentar entender o que a menina tá querendo falar com ela. E lá ela acha um baú antigo. Quando ela abre esse baú, tinham roupas do Ben de quando ele era adolescente e ela acha também uma câmera muito antiga, que foi uma das primeiras câmeras que ele teve, inclusive quando ele morava em Tóquio. Quando ela pega o cartão de memória e coloca no computador pra ver o que tem ali, ela se surpreende, porque tem simplesmente fotos dessa menina que ela atropelou sendo sufocada pelos amigos do Ben. Eles estão abraçando ela, beijando ela, e dá pra ver que ela não tava querendo aquilo, ela tava muito desconfortável. Ela fica horrorizada com tudo aquilo. Quando o Ben chega em casa, a Jane confronta ele e ele começa a explicar o que aconteceu naquele dia. Ele disse que como a menina tava muito obcecada por ele, os amigos dele tiveram uma ideia que ia fazer ela parar de ir atrás dele. O Ben fingiu que ainda estava interessado nela e chamou ela pra um jantar romântico. Quando eles foram jantar, ele e os amigos tinham colocado algumas drogas na bebida dela pra que ela desmaiasse. E aí o plano deles era tirar fotos dela e que se ela não deixasse o Ben em paz, eles iriam mostrar aquelas fotos pra toda a família dela e ela ia ser envergonhada. Então eles iam meio que chantagear ela com aquelas fotos. Só que as coisas saíram do controle, porque quando o Ben terminou de tirar as fotos, os amigos dele, que estavam bêbados, começaram a abusar da menina. E ela gritava o Ben pra ele ajudar ela e ele simplesmente assistiu sem fazer nada. A Jane, ao ouvir essa história, ela fica muito horrorizada e ela não conhece mais o homem com quem ela se casou. A Jane começa então a ligar os pontos de por que a menina nunca machucou ela só machucou os amigos do Ben e o Ben. Então ela começa a entender que todo aquele tempo, inclusive na estrada, a menina tava tentando se comunicar com ela pra falar que o Ben não era o homem que ela pensava, que ele era um homem horrível, que tinha feito tudo isso com ela e que inclusive ela se matou por causa disso, né? Porque não foram só as fotos, mas o Ben abandonou ela. Ela tava sem o pai, que tinha acabado de morrer, e ela tinha sido abusada pelos amigos do namorado e ele não fez simplesmente nada assistindo. A Jane inclusive percebe que a menina tinha matado os amigos do Ben e que o Ben seria provavelmente o próximo. Ela tinha deixado por último. O Ben fica super estressado com aquilo que a Jane tá falando e fala pra ela que a menina era louca, que ela merecia aquilo e que ele não era mais assim, aquilo ele era jovem. E aí a Jane fica muito puta, vira pra ele e fala pra ele que ela não vai passar o resto da vida com ele, que inclusive ela vai se divorciar. Ela simplesmente pega as coisas dela e sai de casa. Quando o Ben tenta ir atrás dela, a porta fecha na cara dele. Ou seja, foi essa menina, o espírito fechou a porta, trancou ele lá. Ele começa a gritar com ela e começa a tirar fotos pra poder saber onde ela tá. E uma dessas fotos sai ela sentada no ombro dele. Era por isso que ele sentia tanta dor nos ombros e que ele tava tão pesado na balança, meio que o dobro do peso dele, porque a menina tava sentada no ombro dele esse tempo todo, desde o acidente. Por isso que ele tava sentindo essa dor insuportável no ombro. Ele surta completamente e começa a tentar tirar ela do ombro dele, só que ele pega uma lâmpada de uma câmera, não sei muito
bem o que era. E ele começa a se dar choque pra meio que matar a menina, só que ela já tá morta. Então ele acaba só se machucando. E ele fica com várias queimaduras horríveis pelo corpo. E aí já pula pra uma parte onde ele tá no hospício, todo machucado, porque ele mesmo se machucou. Então ele foi internado no hospício. A menina não matou ele, porque ela queria ele vivo, porque ela era obcecada por ele. E ela ficaria com ele pra sempre. Inclusive mostra no reflexo pra gente que ela ainda tava ali sentada no ombro dele. E ele tava em corcunda, assim, como se estivesse com um grande peso nos ombros. E ele tava literalmente. E aí o filme acaba. Então, assim, é um filme com um plot twist muito bom, porque a gente não imaginava que era isso que tinha acontecido. Então, assim, claro, dei muito spoiler, mas vale a pena assistir do mesmo jeito, vocês vão gostar. Eu vou ver se eu acho o nome do filme no qual ele foi inspirado, o filme japonês, e aí eu coloco aqui pra vocês. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Me conta aqui o que vocês acharam nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok, e a gente se vê num próximo vídeo.